Hoje falaremos sobre duas figuras significativas na Bíblia que desempenharam um papel crucial na história religiosa da Judéia do século II d.C. Essas duas personalidades são Anás e Caifás. Naquela época, a região da Judéia estava sob ocupação romana e o Templo de Jerusalém era o epicentro da vida religiosa e cultural. Anás e Caifás emergiram como líderes proeminentes no mundo judaico. Seus nomes aparecem nos relatos bíblicos como influência inegável na trama da crucificação de Jesus e nos eventos que cercaram esses acontecimentos. Mas antes de começar, já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. A ocupação romana trouxe consigo um sistema de governo que deixava pouco espaço para manobras por parte dos líderes locais. Isso resultou em uma relação complexa entre os líderes religiosos judeus que eram responsáveis por manter a ordem no Templo de Jerusalém. Enquanto as autoridades romanas buscavam manter o controle político e preservar a paz no Templo de Jerusalém, era o centro espiritual e religioso da vida judaica. Anualmente, milhares de peregrinos iam lá para oferecer sacrifícios e cumprir seus deveres religiosos, conferindo um simbolismo poderoso e um alto valor político para aqueles que controlavam o templo. Nesse contexto de ocupação romana e grandes tensões religiosas, Anás e Caifás surgiram como influentes líderes religiosos. Ambos pertenciam à poderosa seita dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição e no juízo final. Sua posição como sumos sacerdotes os tornou figuras centrais na vida religiosa judaica. Conferindo-lhes poder e autoridade sobre os assuntos do templo, é importante lembrar que a relação entre os líderes religiosos judeus e os romanos era complexa e frequentemente tensa. A ocupação romana gerava um medo constante de revoltas e perdas de privilégios. Esse plano de fundo é fundamental para entendermos as ações e decisões de Anás e Caifás, especialmente em relação à sua participação na prisão e julgamento de Jesus. Anás não só ocupou o cargo de sumo sacerdote, uma vez como era comum, mas o fez em várias ocasiões, um fato que destaca sua importância na liderança religiosa judaica da época. Durante seu tempo como sumo sacerdote, Anás estabeleceu um sistema de nomeação em sua família, garantindo assim a continuidade no poder religioso. Seu controle sobre o sumo sacerdote lhe conferiu um poder considerável no Templo de Jerusalém. Ele era responsável por supervisionar os rituais, a administração dos sacrifícios e o cumprimento das leis religiosas. Essa posição não apenas o tornou um líder religioso, mas também uma figura política chave, uma vez que o templo era um centro de poder e controle na sociedade judaica. Anás também controlava os impostos do templo e a troca de moedas. No capítulo 19, versículo 45 do Evangelho de Lucas, vemos que Jesus os expulsou do templo, acusando-os de transformá-los em um covil de ladrões, corrompendo assim a religião. O negócio dos vendedores de animais e dos agiotas no templo era o negócio mais próspero da cidade. O Talmud judaico declara que a casa de Anás era rica e inescrupulosa, juntamente com os líderes corruptos do sacerdócio, cuja presença manchava o santuário. Acredita-se que essa má reputação fosse devida às suas conspirações para planejar perseguições. Por outro lado, Caifás casou-se com a filha de Anás. Ambas as famílias eram ricas e pertenciam à aristocracia. Caifás foi nomeado sumo sacerdote por volta do ano 18 d.C. e sua designação marcou um ponto crucial na narrativa bíblica. Assim como seu sogro Anás, ele assumiu um papel de liderança no Templo de Jerusalém e na comunidade judaica em geral. Sua relação com Anás é interessante e significativa, embora Caifás fosse o sumo sacerdote oficial. Anás ainda era visto pelos judeus como sacerdote legítimo. Ele só não era mais encarregado pelas atividades especiais do dia a dia da expiação.
A influência de Anás ficava evidente diante do fato de que 5 de seus filhos foram sumos sacerdotes. Além de seu genro Caifás, ao se casar com a filha de Anás, Caifás tornou-se parte de uma dinastia sacerdotal que mantinha um controle considerável sobre os assuntos religiosos e políticos na Judéia. Caifás era uma pessoa perversa e manipuladora. Ele não media esforços para obter o que queria. Ele não se importava em faltar com a justiça e derramar sangue inocente, desde que seus interesses estivessem protegidos. O comportamento astuto, oportunista e pavoroso de Caifás fica claro na forma com que ele defendeu a condenação de Jesus. Em João capítulo 11, versículo 49, ele afirmou que Jesus deveria ser sacrificado para o bem da nação. Mas Caifás não pensava no bem-estar do povo. Suas artimanhas tinham um propósito extremamente egoísta. Essa declaração de Caifás referia-se à crença de que a morte de Jesus evitaria uma revolta e protegeria os interesses da liderança religiosa judaica. A declaração de Caifás funcionou quase que uma profecia, indicando que Jesus deveria morrer, não apenas por toda a nação, mas também para reunirem uns com os filhos de Deus, dispersos. O que ocorreu com Caifás retrata muito bem a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ele disse o que realmente queria dizer. Ele agiu livremente conforme a sua natureza pecaminosa, mas através das palavras dele, Deus estava cumprindo seus planos. O relato bíblico narra que após a declaração de Caifás, todos no conselho concordavam em matar Jesus. Eles começaram a fazer planos contra a vida de Jesus. Queriam capturá-lo e matá-lo. Eles estavam um pouco preocupados com o que as pessoas poderiam pensar se Jesus fosse preso. Mas Judas Iscariotes se encaixou perfeitamente nesse cenário ao propor trair Jesus em segredo. Depois de se apresentar inicialmente diante de Anás, Jesus foi levado até Caifás. Caifás presidia no grupo de líderes chamado Sinédrio, que naquela ocasião procurava razões para acusar Jesus. Assim, o Sinédrio baseou-se seu julgamento em mentiras criadas para levar Jesus à morte. Jesus não quis responder às falsas acusações dos líderes judeus. Então Caifás o questionou sobre a sua identidade como Messias. Jesus respondeu aplicando a si mesmo um trecho do livro do profeta Daniel. Imediatamente Caifás acusou Jesus de blasfêmia. A hipocrisia de Caifás foi exposta quando ele fingiu tristeza ao rasgar suas roupas no final do julgamento. Na verdade, ele estava satisfeito por ter encontrado uma base para condenar Jesus. Considerando que o Sinédrio decidiu que Jesus merecia pena de morte, ele foi levado ao governador romano da região, Pilatos. Ficou evidente nesse momento que Caifás e os outros líderes judeus sentiam inveja de Jesus. É importante destacar que Anás e Caifás desempenharam um papel ativo na decisão de acusar Jesus e condená-lo à morte. Sua influência política e religiosa contribuiu significativamente para a crucificação no Monte Gólgota. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Caifás recusou-se a aceitar as evidências de que Jesus havia ressuscitado. Por essa razão, ele aprisionou e tentou matar Pedro e João. Ele também participou da morte de Estevão e autorizou Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, a prender qualquer cristão em Damasco. Caifás desempenhou um papel importante na perseguição aos seguidores de Jesus, considerando-os uma ameaça à autoridade religiosa e política da época. No ano 36 d.C., Caifás foi destituído por Vitílio, o governador romano da Síria. Pilatos também foi destituído de seu cargo. A tumba da família de Caifás foi acidentalmente descoberta por operários que construíam uma estrada em um parque ao sul da antiga Jerusalém. Os arqueologistas foram então ao local em regime de urgência e encontraram 12 ossuários. Ao examinar o local, contendo restos mortais de 63 indivíduos, o ossuário mais ornamentado tinha inscrição de nome:
José, filho de, ou da família de Caifás. Este era o nome completo do sumo sacerdote que prendeu Jesus, documentado como Joséfo. No seu interior existiam os restos de um homem de 60 anos que quase certamente pertencia ao mesmo Caifás do Novo Testamento. A descoberta é importante, mas não podemos afirmar sua veracidade. Anás, por outro lado, tinha fama corrupto e de pessoa que cometia excessos em suas práticas religiosas. Apesar disso, após a morte de Jesus Cristo, Anás continuou a exercer a influência no Templo de Jerusalém, e é provável que ele tenha morrido nas mãos dos romanos em 70 depois de Cristo. Você já conhecia a história de Anás e Caifás? Comenta aqui. Não se esqueça de deixar um comentário e de se inscrever no canal. Deus te abençoe e até a próxima!